Olá, turma da EJA, Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e vou trabalhar com vocês aí na nossa aula. É a nossa aula de número 12, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos começar falando aí de um dos teóricos da sociologia nacional, que é Sérgio Buarque de Holanda. Foi um dos precursores, do pensamento sociológico no Brasil, e a gente vai começar então com um vídeo sobre a vida deles. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco da história de vida de Sérgio Buarque de Holanda. Quem foi Sérgio Buarque de Holanda? Sérgio Buarque nasceu em 11 de junho de 1902, na cidade de São Paulo. Sérgio Buarque era filho de Cristóvão Buarque de Holanda e Heloísa Gonçalves Moreira Buarque de Holanda. Sérgio Buarque nasceu no seio de uma família paulistana de classe média. Por isso, teve a oportunidade de frequentar as melhores escolas da cidade de São Paulo, onde pôde usufruir de uma educação ampla e humanista. E também conseguiu estudar e aprender francês, inglês e alemão. Vejam, Sérgio Buarque estudou na escola Modelo Caetano de Campos e no ginásio São Bento. Curso superior, ele fez o curso de Direito na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, para onde tinha se mudado com a família em 1921. Sérgio Buarque foi casado com Maria Amélia de Carvalho Cesário Alfim, com quem teve 7 filhos. Entre eles, nós podemos citar um famoso músico, que é Chico Buarque de Holanda, Cristina Buarque e também Heloísa Maria, conhecida como Miúcha. Sérgio Buarque veio a falecer em São Paulo no dia 24 de abril de 1982. Essa é um pouco da biografia de Sérgio Buarque de Holanda. Muito bem, conhecendo então a pessoa de Sérgio Buarque, a gente vai então conhecer um pouco das suas ideias, do seu pensamento. Sérgio Buarque de Holanda teve influência do pensamento de Max Weber. Max Weber foi um teórico da sociologia, chamado sociologia clássica, era um alemão, e Sérgio Buarque teve aí contato com suas ideias e introduziu essas ideias aqui também no Brasil. Quando esteve lá em Berlim, em 1929, como representante dos Diários Associados, que é um jornal, Holanda teve contato com as ideias, com o pensamento de Max Weber, não é isso? E quando ele voltou para o Brasil, ele então introduziu o pensamento weberiano nos estudos da sociologia brasileira. Então, ao fazer a análise sociológica do Brasil, ele utilizou então a sociologia, o método de análise utilizado por Max Weber, que, como nós vimos aí, é a chamada sociologia comparativa, não é isso? Então, fundamentado na teoria da ação social, Sérgio Buarque de Holanda desenvolveu um conceito de homem cordial, isto é, ele criou um tipo ideal dentro daquele pensamento weberiano, cria um tipo ideal, e então ele vai criar o homem chamado homem cordial, não é isso? Que é um conceito muito discutido, pouco entendido, segundo os teóricos aí, do Sérgio Buarque, mas importante para a gente entender o Brasil. A partir do conceito de homem cordial, Holanda cria um modelo de análise do brasileiro em suas relações sociais e políticas. Ele vai, então, analisar a partir desse tipo ideal, que é o chamado homem cordial, certo? Muito bem. E aí a gente vai entrar diretamente no pensamento dele a partir de uma das suas principais obras, que é Raízes do Brasil. Ele escreveu várias obras, vários artigos, mas essa obra é a obra que ele vai, então, tentar, a partir dela, compreender a sociedade ou a pessoa, o homem e a mulher brasileira. Então, a obra Raízes do Brasil foi publicada em 1936,
onde Buarque aborda questões fundamentais da história cultural do Brasil. Então, a partir da história cultural, ele vai entender sociologicamente o Brasil. A obra destaca aspectos da formação da sociedade brasileira a partir do legado deixado pela colonização portuguesa. Então vejam, ele vai lá na história da colonização, a partir dela, para tentar entender o Brasil do momento que ele vive, não é isso? Então ele vai analisar, a partir daí, os arranjos e as adaptações que marcaram as transferências culturais da metrópole para a colônia. Quem que é a metrópole? Metrópole é Portugal, que foi quem colonizou o Brasil. Então vejam, essa obra foi tão importante, a obra de Caio Prado Júnior, que juntamente com Casa Grande e Senzala, que é uma obra de Gilberto Freire, que foi aquele que deu o pontapé inicial nas discussões aí da formação do Brasil, e também com a formação do Brasil contemporânea, que é uma obra de Caio Prado Júnior. Ele vai, então, esses três autores essas obras são consideradas aí a chave para a compreensão da formação da sociedade brasileira. São três autores fundamentais dentro de quando você quer estudar o Brasil, você vai, então, ter que ter contato com esses autores. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. A obra de Sérgio Buarque está dividida em 7 partes. A primeira parte, ele trabalha com a fronteira da Europa. Ele vai trabalhar a questão da região ibérica, da Península Ibérica, mas ele trata principalmente de Portugal. Então ele vai analisar a personalidade dos portugueses para entender por que o Brasil se tornou o que é. Então ele vai trabalhar essa questão aí do português como um personalista. Aí, a segunda parte é trabalho e aventura. Trabalho e aventura. Ele vai também desenvolver essa questão aí de como que dentro da sociedade colonial brasileira houve essa diferença aí, ele faz esse contraponto entre o trabalho e a aventura, que segundo eles, os portugueses são os aventureiros, que fazem as coisas sem planejamento, etc. Depois, a herança cultural, aquilo que nós herdamos dos portugueses. Depois ele trabalha com a questão do semeador e o ladrilhador, e o homem cordial, que é o eixo, ali, a parte central ali da sua obra. E no sexto capítulo, na sexta parte, ele fala dos novos tempos, que se dão aí a partir da proclamação da República e depois a revolução, ele chama da nossa revolução, que é importante que se faça para você criar um Brasil diferente, certo? Então aí é a obra Raízes do Brasil, que nós vamos então agora esmiuçar mais detalhadamente. Então, em Raízes do Brasil e a colonização, com base na sociologia compreensiva, como já falamos, compreensiva de Max Weber, Sérgio Buarque de Holanda trabalha com 2 tipos ideais. Ele vai, então, trabalhar aí 2 tipos ideais que são, primeiro, a questão do aventureiro, da aventura. Trata-se de 2 lógicas do colonialismo, da colonização do país, do Brasil. Então, primeiro é o da aventura, de tradição ibérica, que visa ao resultado material imediato, riquezas e prestígio, a partir da ousadia e da audácia. Então, ele diz que o ibérico, o português, no caso, ele tem essa ideia do aventureiro, ele é o aventureiro, faz as coisas sem planejamento. Então, e o que ele quer é a riqueza imediata, não é isso? Então, foi assim que eles trabalharam no Brasil. Depois, ele fala da questão do trabalho, associada à colonização holandesa e protestante, baseada na ética do trabalho árduo e persistente, que aí é um trabalho planejado, que você vai coordenar um trabalho que vai, então, desenvolver um país, a partir desse trabalho coordenado e planejado. Muito bem. E aí nós vamos, então, trabalhar um pouco, continuar trabalhando essa questão da raiz do Brasil,
com o homem cordial, né, que é um dos conceitos importantes também que Caio Prado Júnior traz aí na sua obra. Vamos lá? O conceito homem cordial, em Sérgio Buarque de Holanda, não diz o que parece ser. Não se trata aqui da polidez, né, da fineza, da educação no trato e na cordialidade. Então, essa ideia é uma ideia que muita gente acha que quando fala de homem cordial é aquele homem bom, caridoso, né? Não é essa a ideia. Vamos lá? O cordial vem do latim cor, cordis, e quer significar algo que vem do coração. Tem a ver com a questão da afetividade, da emotividade. E isso pode ser tanto para o bem como para o mal, né? A emoção, ela não é só carinho, bondade. Ela também pode ser coisa ruim, né? Então, muito bem. Vamos lá, então? Trata-se de um homem de fundo emotivo, extremamente rico e transbordante. O homem cordial não é afeito ao anonimato ou a se submeter a regras que o igualem aos demais. Então, ele quer ser chamado pelo nome, ele quer estar, né, em evidência, certo? Ele quer ser chamado pelo nome, como nós já falamos, exige tratamento especial e diferenciado. Vale-se de seu carisma pessoal, de sua rede de contrato, de relacionamentos, né, de contatos, ou quaisquer outras artimanhas para alcançar seus objetivos, para se dar bem, né? Tem alguém lá no serviço público que ele conhece, que ele faz uma ligação, né, e o cara atende, fura a fila, né, passa na frente, tá, etc. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos continuar? Então, definindo, agora terminando aqui na questão do Sérgio Buarque, vamos para a indústria cultural, que foi um outro tema que nós trabalhamos. Então, definindo a indústria cultural. A indústria cultural é a utilização pelo mercado dos bens culturais, né, e artísticos e de lazer para fins comerciais, ou seja, é o mecanismo comercial que fomenta o consumo massificado de bens artísticos e culturais em geral. Mecanismo que é administrado por grupos de empresários que se dividem na organização das cadeias produtivas de enfrentamento e de diversão da arte e da informação em geral. Então, o que significa? Que o sistema capitalista ele se apropriou da arte e da cultura para obter lucro. Então, transforma a arte e a cultura em mercadoria, certo? E como é que começou? Qual foi a origem, né, da indústria cultural, desse termo? Onde é que se deu origem? Vamos lá? O conceito indústria cultural foi elaborado pela Escola de Frankfurt, lá na Alemanha, né? Instituto de Pesquisa Social, inaugurado em 1924 na Alemanha. Essa expressão foi cunhada, né, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, em 1947. Então, nessa obra, eles vão cunhar esse termo para discutir a questão de como que o capitalismo se apropria da arte e da cultura para obtenção de lucro e de alienação do trabalhador. Então, a publicação visava esclarecer um fenômeno característico do capitalismo presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. Muito bem, vamos lá então. Quais são os objetivos, né, da indústria cultural? Como qualquer indústria, o objetivo principal, o primordial da indústria cultural é também o lucro máximo, né? A maximização do lucro. Ela consegue, a indústria cultural, com isso, ela consegue isso colocando ao alcance das pessoas os bens artísticos que irão satisfazer os seus desejos e que estão à disposição para serem adquiridos como mercadorias, como se tivesse aí no supermercado, né? Você vai lá e adquire, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver 3 características da indústria cultural. A primeira delas é a arte de ser
vista como instrumento da livre expressão e do conhecimento. Vejam, vira apenas um produto que se pode comprar e vender, como qualquer outro. Temos, então, a exploração comercial das obras de artes. A primeira característica. Segundo, aí os teóricos que nós estamos vendo, Theodor Adorno e o Horkheimer. Segunda característica, a concorrência pela atenção do público. Então, dentro desse aspecto, você vai buscar ou estimular, atrair as pessoas, até apelando muitas vezes para desejos sexuais, para que isso possa, um apelo que vai se dar, e também o emocional, muitas vezes busca o emocional, como, por exemplo, como eu falei na aula, sobre a questão da propaganda ali da margarina, né, daquela família que vai sentar na mesa, tá aquela coisa bonita e tal. E a terceira característica é a busca da homogeneização dos comportamentos. O que é isso aí, homogeneizar? Tornar tudo igual, né? Tudo do mesmo jeito. Proporciona a massificação das pessoas. Então, nós passamos a consumir sem qualquer critério. E, segundo ele, isso é um consumo alienado. O que é um consumo alienado? É um consumo que não tem... Você não é crítico, né? Você consome a coisa sem questionar, não é isso? Muito bem. Vamos lá? A indústria cultural como alienação, então. Vamos ver? A indústria cultural estimula uma relação passiva entre o que queremos e o que nos é oferecido. Nos tornamos coagidos diante dos mecanismos de publicidade e marketing, nos adaptando ao entretenimento da cultura de massa. A indústria cultural funciona também para manter o status quo, mantendo as relações de poder existente e, assim, não se questiona o sistema capitalista que a financia, né? Então, você apenas consome sem questionar. Então, é um consumo alienado. Tudo é feito para que o telespectador ou o ouvinte apenas consuma o que lhe é ofertado sem qualquer senso crítico. Desta forma, a indústria cultural cumpre o objetivo que o sistema espera dela. Qual é o objetivo que o sistema espera dela? É o lucro, né? A obtenção de lucro. Então, é isso que o sistema quer, certo? Muito bem. A indústria cultural, segundo os teóricos da Escola de Frankfurt, transformou a arte num produto que pode ser produzido como uma linha de montagem, em larga escala, produção em massa, né? Os meios de comunicação de massa possibilitam produzir uma forma de arte que é agradável apenas pelo entretenimento e que não tem uma finalidade em si mesmo, senão o lucro, né? A cultura de massa não é produzida, mas reproduzida para que atinja o maior número de espectadores, compradores possíveis. Então, essa é a ideia, né, que a indústria cultural lança, segundo os dois autores que nós trouxemos, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Há quem discorde, né? Há quem discorde disso, mas a análise que eles fazem da sociedade, né, da sociedade capitalista, e dentro da sociedade, a arte, na atualidade, eles dizem, a arte foi apropriada pelo capitalismo como uma mercadoria. Deixou de ser algo subjetivo, crítico, para se tornar apenas em algo que pode ser consumido sem qualquer questionamento. E serve também para alienar, porque vão se produzir filmes, novelas, né, e etc., que vai apenas te deixar passivo, mais calmo, mais tranquilo, e não sem questionar, que ele chama de o status quo, né? O status quo é isso, é a situação como está, está tudo bem, etc. Tá bom? Então ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham compreendido um pouco aí dessas ideias que a gente trouxe aqui nesta aula, tá bom? Muito bem, e é isso.